Senhor para todos. Quero desde já agradecer ao pastor pelo convite, visto que ele é um amigo particular. Muito bem, fiquem tranquilos. Normal. Desde já agradecer mais uma vez ao pastor Carlos Alberto pelo convite, visto que é um amigo particular nosso, da nossa família. Nós nos conhecemos, acredito que há mais de 15 anos, não é isso, pastor? O conheço desde quando ele estava no Castelo Branco, era coordenador de jovens. E nós temos uma longa amizade de longas datas. E agradeço a Deus, ao pastor e à igreja por ter feito o convite, e a igreja por ter aceitado a minha vinda até aqui. Espero não cansar muito os irmãos em relação à didática, à dinâmica que será tratada a lição de hoje. Eu não costumo ler a lição. Eu sempre parto da premissa que a lição é para o aluno, não para o professor. Então vocês devem ler a lição em casa, para quando chegar aqui você já ter uma ideia do que será tratado. Essa lição desse trimestre, que nos fala sobre os 10 mandamentos. Quantos tem a lição, a propósito? Não foi pedida ainda. Bom, para os que têm a lição, essa é a nossa lição desse trimestre. Fala sobre os 10 mandamentos. Se vocês observarem, aqui embaixo tem um subtema, tem um subtítulo, que diz: Valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Entendemos que, quando falamos de valores divinos, falamos de coisas imutáveis, de coisas que não mudam, diferente da sociedade, que vive em constante mudança. Então, só pelo subtítulo, nós já entendemos que, apesar da sociedade mudar, os valores divinos não mudam, não se modificam. Outro ponto interessante que nós devemos observar na nossa lição é que aqui na lição, na capa, ela traz as 2 tábuas da lei. Se os irmãos observarem, existe aqui na capa uma tábua com 4 mandamentos e outra tábua com 6 mandamentos. Quando nós começamos a folhear a nossa lição, se observarmos a lição de número 2, depois eu posso passar a minha lição para vocês, para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou falando. Se passarmos aqui para essa lição número 2, observamos que também ela tem 2 tábuas, sendo que uma com 5 mandamentos e a outra também com 5 mandamentos. E para quem é um pouquinho mais curioso e observador, pode achar que houve uma falha, porque aqui na capa tem 4 e 6, e aqui dentro da lição tem 5 e 5. Mas na verdade foi proposital. Já já a gente fala um pouquinho sobre isso. Nossa lição, nós iremos dividi-la em 4 pontos, em 4 tópicos, vamos falar assim.
eu estou dando essa aula inicial para que vocês possam entender o que será tratado um pouco mais à frente. Essa lição ela pode ser dividida em 4 pontos. A lição 1 e a lição 2 é uma lição de introdução. E é exatamente essa lição 1 e a lição 2 que eu vou passar para os irmãos. Após falarmos da lição 1 e da lição 2 é que nós entraremos na lição número 5, que é a lição do dia de hoje, que eu entendo que vai ficar melhor o entendimento para quando eu começar a lecionar, os irmãos entendam o que eu vou falando durante a aula. Então nós entendemos aqui, a lição pode ser dividida em 4 pontos. A lição 1 e a lição 2 como a introdução. Da lição 3 até a lição de número 7, falaremos da tábua 1. Da lição 8 até a lição 12, falaremos da tábua 2. E a lição 13, que é a última lição, seria o encerramento ou conclusão. Então nós dividimos a lição aqui em 4 pontos. Lição 1 e 2, introdução. 3 a 7, tábua 1. 8 a 12, tábua 2. E a lição 13, a conclusão. Pastor, pedir para os irmãos que quiserem dar uma olhadinha na questão das tábuas, para que fique melhor o entendimento de vocês. Essa lição que nós estamos tratando nesse trimestre, ela, na verdade, é uma reprise de uma lição anteriormente dada. Os irmãos lembram dessa lição aqui? Os irmãos lembram dessa lição? Ela foi dada há um ano atrás, há exatamente um ano atrás, primeiro trimestre de 2014. Ela fala exatamente, vem como título, Uma Jornada de Fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Ao folhearmos essa lição aqui, veremos que a lição 1 trata do livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito, que é mais ou menos o que trataremos hoje na lição 1 e 2. Depois da lição 6, dessa lição aqui, fala sobre a peregrinação do deserto até o Sinai. Aí nós falaremos o porquê Deus entregou os mandamentos ao povo. Da lição número 10, na lição número 10, existe aqui as leis civis entregues por Moisés aos israelitas. Então falaremos mais uma vez sobre o motivo da entrega das leis. E por fim, a lição número 7 dessa lição trata dos 10 mandamentos. Então tudo que será tratado nesse trimestre já é um assunto dado. A gente vai só ampliar um pouco mais o conhecimento, só vai abrir um pouco mais o entendimento dos irmãos. Espero que esteja falando com calma, bem tranquilo. Quanto ao entendimento em relação às tábuas, é porque existem 2 teorias. Existe a teoria calvinista, que ela entende que os mandamentos foram relacionados em 4 e 6. Existe o entendimento de Flávio Joséfo, que entende que foi distribuído entre 5 e 5 mandamentos. O que nós queremos trazer para os irmãos é que, independente da distribuição dos mandamentos serem 4 e 6, ou serem 5 e 5, em nada altera o conteúdo dos mandamentos. Quando a lição traz 4 e 6 na capa, 5 e 5 dentro dela, é para agradar aos gregos e aos troianos, ou, para sendo um pouco mais atual, aos judeus e palestinos. Seria para agradar os judeus e palestinos. Então ela traz esses 2 contextos da lição, em 4 e 6 e 5 e 5, da distribuição das tábuas, para agradar
os dois entendimentos. Existem teólogos que acreditam que eram 4 e 6, e existem teólogos que acreditam que eram 5 e 5. Mas por que o povo precisava de uma lei? Por que o povo de Israel precisava de uma lei? Nós já estudamos que o povo estava escravo no Egito por cerca de 115 anos. Já estudamos nessa lição sobre isso, tá? Nessa lição nós estudamos que o povo do Egito, o povo de Israel, estava escravo no Egito por cerca de 115 anos. Estavam escravos. Cerca de 3 gerações, aproximadamente. Nós sabemos que cada geração dura cerca de 40 anos. Então, se ele estava próximo de 115 anos de escravidão, entendemos que tinham se passado aproximadamente 3 gerações. Durante esses 115 anos, muita coisa da cultura do povo já havia se perdido. Os irmãos pensem, por exemplo, há quantos anos existe aqui a cidade de São Francisco de fundação? Você sabe, pastor? 50, 60 anos? 51 anos. Vamos lá, média de 50 anos. A cidade, o entendimento do povo, a cultura, permanece a mesma de 50 anos atrás? Não. Não. Agora, imagine 115 anos. Se aqui apenas há 50 perdeu-se um pouco da cultura do antigo, imagine há 115 anos o quanto não se perdeu. Para que haja uma nação, é necessário 4 requisitos. O primeiro é povo. Se você não tiver povo, você não tem como ter uma nação, como surgir uma nação. O segundo requisito é território. Se você não tiver terra, você não tem como formar uma nação, como formar um país, como formar uma cidade. Se você não tiver cultura própria, você também não tem como formar uma nação. E por fim, se você não tiver governo, se você não tiver lei, você não tem como formar uma nação. Aqui, Israel preenchia alguns requisitos, dos 4 necessários para se formar uma nação. Tinha povo. O território era a terra prometida, mas tinha uma terra prometida. A cultura havia se perdido, porque passou 115 anos como escravo. E por fim, faltavam as leis. Então tinha um povo, a promessa de uma terra, mas faltava o governo, ou a lei, e faltava a cultura própria. Aqui no Brasil, por exemplo, para que os irmãos entendam o que é cultura, podemos entender da seguinte forma: a região sul do Brasil, por exemplo, eles escutam as mesmas coisas que nós ouvimos aqui? O ritmo é o mesmo? Não. A forma de se vestir no sul é semelhante à nossa forma? Também não. A forma de falar é igual à nossa? Também não. Mas, no entanto, todos somos brasileiros. Mas, ainda assim, pelo fato do nosso país ser tão grande, existem culturas diferentes dentro do mesmo país. Agora, imaginem um povo único que não tinha cultura. Era assim que o povo de Israel estava. Era assim que o povo de Israel estava. A sua cultura já havia se perdido ao longo dos anos. Estudamos na lição 6, a lição 6 dessa lição, desse trimestre, que sobre a peregrinação do povo de Israel do deserto até o Sinai. Sabemos que essa peregrinação durou 40 anos, não foi assim?
povo foi liberto do cativeiro. Até a chegada do Monte Sinai, o povo ficou no deserto durante 40 anos. E durante esse período, o povo foi provado 7 vezes. E todas as vezes que o povo foi provado, eles reprovaram. As 7 vezes que Deus provou o povo de Israel, o povo não passou. A primeira prova foi na perseguição do faraó. Nós já sabemos da história. O povo sai do Egito, entra no deserto, fica entre os montes, o Mar Vermelho e o exército de Israel. O povo está na encruzilhada, não tem saída. E aí Deus, de forma milagrosa, abre o Mar Vermelho, o povo passa. Depois as águas se fecham e o exército de Israel e o exército de Faraó morre, perece. E onde foi que o povo falhou? Êxodo capítulo 14, versículo 10. Diz assim: E aproximando Faraó os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mesmo após 115 anos de perseguição, de escravidão, Deus tira o povo e ainda assim o povo reclama. É uma lógica simples. Quem gostaria de ser escravo? Acredito que ninguém. Agora imagine, você era escravo, passou a ser livre e você reclama. Foi isso que o povo fez. Era escravo, Deus liberta e ele reclama. Segundo teste foi na passagem do Mar Vermelho. Na passagem do Mar Vermelho, Deus disse que destruiria o exército de Faraó. E assim o fez. Destruiu todo o exército de Faraó. Mas o povo não estava satisfeito, ou não acreditou no que Deus tinha dito, na palavra que ele tinha dito. E o que foi que fizeram? No dia seguinte, foram até a praia para ver se realmente o exército havia sido morto. Êxodo capítulo 14, versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Não havia necessidade do povo voltar para ver se o exército estava morto. Não havia necessidade. Deus já havia dito que mataria todo o exército. Mas ainda assim, eles atravessaram o Mar Vermelho e ainda voltaram para verificar no dia seguinte se realmente o exército estava morto. Falharam no segundo teste. O terceiro teste foi a passagem do rio Jordão. Não sei se os irmãos sabem, mas o rio Jordão abriu-se 3 vezes. O rio Jordão abriu-se 3 vezes. Fala-se muito da passagem do Mar Vermelho, porque foi lá onde Deus destruiu o exército de Faraó. Mas o rio Jordão abriu-se 3 vezes. Uma para o povo de Israel. Outra, quando Elias e Eliseu passaram pelo rio Jordão a pés secos. Nós já estudamos a lição de Elias e Eliseu. E a terceira vez, foi quando Elias é separado de Eliseu pelo carro de fogo. E qual foi o pedido de Eliseu?
Disse: olha, dá-me porção dobrada do teu espírito. Não foi assim? E o que foi que Elias disse? Se quando eu subir, você pegar minha capa, será concedido o seu desejo. E assim aconteceu. E o cumprimento da promessa aconteceu no mesmo instante. Se nós olharmos o texto um pouco mais com calma, veremos que quando Eliseu pegou a capa, que foi passar novamente pelo Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu para Eliseu. Então a partir daí já começou o cumprimento, porque ele passou pelo Rio Jordão a pés secos. Com Elias, junto com Elias, passaram Elias e Eliseu. Elias foi levado aos céus e só voltou Eliseu pelo Rio Jordão em pés secos. Então o Rio Jordão abriu-se 3 vezes. Uma para o povo de Israel e 2 vezes. Uma para Elias e Eliseu e outra vez só para Eliseu. Apenas um parênteses aí para conhecimento dos irmãos. Então quando na passagem do Rio Jordão, está em Josué capítulo 3, versículo 15 a 17, quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está no lado de Zaretã, e as que desciam o mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. As águas do Jordão foram separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Essa passagem do Jordão nem todos conhecem, nem todos observam. Mas foi a segunda vez que Deus abre as águas para o povo de Israel passar a pés secos por dentro de um rio ou por dentro do mar. E ainda assim, o povo não acreditava em Deus. Povo difícil. Povo difícil. Águas de Mara. As águas de Mara eram aquelas águas que eram amargas. Que é quando o momento em que Moisés transforma as águas amargas. Ele traz uma árvore, não é? Lança nas águas e as águas se tornam doces. Imagine o povo sem ter água para beber no deserto. E aí Deus, através de Moisés, faz esse milagre. Pega uma árvore, joga dentro d'água porque ela estava amarga. Era como se fosse salgada, era uma água salgada, não era boa para beber, e ela se torna potável, se torna doce. E ainda assim o povo murmurava. Houve fome no deserto de Sim. Êxodo capítulo 16, versículos de 1 a 4. O 4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Houve fome no deserto, só não atingiu o povo. Houve fome no deserto, só não atingiu ao povo. E ainda assim murmuravam. E ainda assim falavam de Moisés. Quinta prova, na colheita do maná.
Na colheita do maná, Deus disse o seguinte. Êxodo capítulo 16, versículos 16 ao 20. Colhei dele cada um conforme o que puder comer. Um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Ou seja, se haviam 5 pessoas, você pegaria 5 manás. Se haviam 4 pessoas, 4 manás e assim sucessivamente. De acordo com cada pessoa teria direito a um maná. E onde foi que o povo desobedeceu? Porque ao invés de colher um, foram colher 2 ou mais. O povo não acreditou que no dia seguinte haveria maná. Depois de tantos milagres ocorridos, esse já é a quinta prova. Essa é a quinta prova. Ainda assim, o povo não acreditou que no dia seguinte haveria o maná. O que fizeram, ao invés de colher um, foram colher 2 ou mais. O que aconteceu no dia seguinte? Estava podre. Estava podre. Na proibição da colheita do maná, Deus disse para não colher no sábado. Não foi assim? Deus disse para não colher no sábado. Colhesse na sexta-feira, o de sexta e o de sábado. E no domingo voltaria a ter o maná novamente dos céus. E o povo desobedeceu de novo. Mesmo sabendo, mesmo guardando o de segunda para terça, por exemplo, ficou podre. Mesmo sabendo disso, o povo foi colher mais de 2. É desobediente, né? O povo foi colher mais de 2. Moisés chega aqui no Êxodo capítulo 16, versículo 28 e pergunta: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus já estava cansado de tanta desobediência. E por fim, nas águas de Massá e de Meribá, foi onde mais um milagre aconteceu. Então, por causa, águas de Massá e Meribá está no Êxodo capítulo 17, versículos de 1 ao 7. Então, por causa de tanta desobediência, é que Deus dá a lei a Moisés. Deus dá a lei a Moisés. Porque o povo precisava de regras. O povo precisava de um padrão de conduta. Por isso que o subtítulo aí da nossa lição, fiz questão de ler, diz que são os valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Os valores divinos, eles não mudam. Os costumes da nossa igreja, por exemplo, mudaram. Mas a doutrina continua a mesma. Se pensarmos, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, nós não poderíamos ouvir rádio. 30 anos atrás, não poderíamos ouvir rádio. Não podíamos usar calça jeans. 30, 40 anos atrás, porque era pecado. Não podíamos ter uma televisão em casa. Eu peguei essa época. Não podíamos ter TV em casa. Hoje, a nossa denominação tem um canal de televisão. Houve mudança na doutrina? Não, houve mudança no costume. Mas a doutrina permanece a mesma. Porque a doutrina não muda. Ela vem de cima. A sociedade aqui embaixo é que está em constante mudança. Mas a doutrina permanece a mesma. Ela não se altera. Ela não se altera. Foi muito feliz o pastor Ezequias ao
colocar esse subtítulo: Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. Na lição número 2, existe, falando que tem como título, o padrão da lei moral. O padrão da lei moral. E aí ela traz um embate. Ela fala lei do Senhor, ou lei de Deus, versus a lei de Moisés. Em alguns textos, os irmãos podem ler lei do Senhor, lei de Deus. Em outros textos, os irmãos podem ler lei de Moisés. E aí, é lei do Senhor ou é lei de Moisés? Vamos entender isso. Alguém sabe do que se trata a lei 12.737? Não. A lei 11.340? Também não? A lei 12.737, ela fala sobre os crimes de informática. Crimes de informática. E a lei 11.340 fala em coibir, em proibir a violência doméstica contra a mulher. Como é conhecida essa lei? Os irmãos lembram? Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Exatamente, Lei Maria da Penha. E a lei que fala de crimes de informática? Os irmãos lembram por que criaram essa lei de crimes de informática? Vamos puxar um pouquinho da memória. Os irmãos lembram que houve um fato de uma atriz. Por causa da exposição. Por causa da exposição de quem? Eu não sei. Lembra? Quem foi a vítima? Era uma atriz da Globo. Foi uma atriz da Globo, exatamente. Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. Exatamente. Carolina Dickmann. E a lei hoje, a lei 12.737, que trata dos crimes de informática, é conhecida como Lei Carolina Dickmann. Oi. Tá vendo? A lei 11.340, que fala sobre coibir violência doméstica contra a mulher, como é chamada a lei? Maria da Penha. Aí eu pergunto, a lei foi escrita pela Carolina Dickmann ou pelo Estado? Pelo Estado. Pelo Estado. A lei Maria da Penha foi escrita por Maria da Penha ou pelo Estado? Pelo Estado. Pelo Estado. Mas por causa dos fatos acontecidos com Carolina Dickmann e com Maria da Penha, ficaram conhecidas como Lei Carolina Dickmann e Lei Maria da Penha. E por que eu trouxe essa historinha para vocês? Porque não existe diferença entre a lei do Senhor e a lei de Moisés. É a mesma coisa. Fala-se de lei de Moisés porque foi entregue por Deus a Moisés. Não há diferença. A mesma coisa aqui. Fala-se Lei Maria da Penha por causa de Maria da Penha, mas ela vem do Estado. Ela vem do Estado. Então, quando os irmãos leem na Bíblia Lei do Senhor ou Lei de Deus, trata-se também da lei de Moisés. Quando os irmãos leem na Bíblia Lei de Moisés, trata-se exatamente da lei do Senhor, da lei de Deus. Vamos refutar, vamos mostrar, provar o que estamos dizendo. Neemias, capítulo 10, versículo 29, diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés. Então, quando nós lemos lei do Senhor ou lei de Deus e lei de Moisés, é a mesma coisa. E que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Neemias capítulo 10, versículo 29.
trata-se da mesma coisa. A lição número 2 também nos fala sobre livro da lei de Deus e livro da lei de Moisés. Vamos lá de novo. Tô rápido? Tá bom? Como é que tá? Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Neemias, capítulo 8, versículos 1, 2, 8 e 18. Diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. E de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve a assembleia solene, segundo o rito. Então, pelo texto aqui de Neemias, nós vemos que livro da lei de Moisés e livro da lei de Deus é a mesma coisa. Mais uma vez, pelo fato de ter sido entregue a Moisés por Deus, ficou conhecido como livro da lei de Moisés. Mas é o livro da lei de Deus. E o que seria o livro da lei de Deus? O livro da lei de Deus não se trata apenas dos 10 mandamentos. Se trata do Pentateuco. E o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, exatamente. Também chamado de Torá. Então, quando os irmãos ouvirem falar em Torá, em Pentateuco, livro da lei de Deus, livro de Moisés, trata-se dos 5 primeiros livros da Bíblia. Também estudamos na lição número 10, mais uma vez, eu trouxe essa revistinha, porque, como eu disse aos irmãos, a gente está só repetindo o que já foi estudado, eu estou só relembrando, né? Só relembrando. Nessa lição aqui, número 10, estudamos sobre as leis civis entregues a Moisés. São cerca de 613 preceitos. E os 10 mandamentos estão dentro desses 613. Foram entregues a Moisés 613 preceitos, 613 artigos, podemos falar assim. E os 10 mandamentos estão dentro desses 613, estão inseridos dentro desses 613. Quando nós pegamos a palavra, o termo 10 mandamentos, ele também é chamado de decálogo. Os irmãos já têm ouvido falar nisso? Decálogo. Ele também é chamado de decálogo. Quando dividimos a palavra decálogo, dividimos em 2 palavras, deca e logos. Deca significa 10. Logos significa palavra. Então, quando nós traduzimos o termo decálogo, ele significa 10 palavras. 10 palavras. Porque esse termo 10 mandamentos, dentro do original, ele não existe. Não existe. São 10 palavras.
Dentro desses 613 mandamentos, ou dentro desses 613 palavras ou preceitos que foram entregues a Moisés, haviam normas ou haviam leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Haviam esses três tipos de leis: leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Um exemplo de uma lei cerimonial seria a circuncisão. Os irmãos sabem que os judeus, quando nascem, eles são circuncidados. Atos capítulo 15, versículo 5, diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Estava escrito na lei de Moisés que era necessário circuncidar todo varão, todo bebê que nascesse homem, ele era circuncidado. Essa era era uma lei, era um preceito cerimonial. Ô moço, o que é isso? Oi? Circuncisão, ele quer saber o que é. Circuncidado. Circuncidado. Vamos lá. Ele tá só perguntando, sabe? Circuncidado. O pastor Carlos Alberto. Cadê o pastor? Deixa eu ver aqui como é que eu explico aos irmãos sobre a circuncisão, que é complicado. Pastor Carlos. Vê se encontra ele para mim, por favor. Me deixei em mais lições falar sobre a circuncisão. Estou me escondendo aqui. Meu pastor, fui interrogado sobre a circuncisão. Depois conversa esse negócio aqui. A circuncisão é complicado para falar sobre a circuncisão. Agora que eu quero saber. Eita! É porque se você não fundamentar, é melhor para outra oportunidade. Ai, deixa eu ver se eu falo de forma mais leve, mais suave possível. Mais light, né? Mais light. Eu vou tentar ser light diet. Bem levinho falar sobre a circuncisão. Tá, pastor. Obrigado. A circuncisão, quando só pode ser possível a circuncisão ao homem. Os irmãos já começaram a entender, né? Entendeu, cara? A mulher não pode ser circuncidada. Alguém já ouviu falar em fimose? É uma Acho que doença. fica mais fácil. Não é doença, Né? Eu acho que eu tenho, é mais fácil. Fimose não é doença. É, quando o homem é operado de fimose, Aí. corta-se aquele crepúsculozinho. Vixe! Ele sabe uma Me deixaram em mais lições aqui falar sobre a circuncisão. Corta-se aquele crepúsculozinho O órgão genital. que existe no órgão genital masculino. Exatamente isso. Aquela pelezinha que existe, ela é cortada para evitar uma doença, para evitar a doença. Quando acontece a fimose, ela é cortada, é como se fosse uma operação. Para que entre os judeus não ocorresse a manifestação dessa doença, os bebês já eram circuncidados com 7 dias de nascido. Era um preceito divino, já para evitar a doença no povo. Olhem o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Por exemplo, quando eram sacrificados os animais, o povo podia comer da carne, só não podia comer da gordura, porque a gordura era entregue a Deus. Mais uma vez, Deus, pensando no povo, evitava que ele comesse a gordura.
Então Deus sempre estava cuidando do povo de Israel. Exatamente por isso que havia a circuncisão. Durante a perseguição dos alemães contra o povo judeu, como os bebês eram circuncidados com 7 dias, eles verificavam se a pessoa era judeu ou não através da circuncisão. Se os judeus tivessem desobedecido o preceito da circuncisão, muitas vidas teriam sido poupadas durante o Holocausto. Era tipo uma marcação, né? Era. Pra saber quem era judeu e quem não era. Para saber quem era judeu e quem não era. Geralmente, todo judeu ele é circuncidado. Todo judeu é circuncidado. Isso permanece até hoje, porque é um preceito que está escrito dentro da lei de Moisés, dentro do Pentateuco, que é o que eles aceitam até hoje, que é a Torá. Que é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles até hoje seguem tudo que está escrito na Torá. Então até hoje os bebês são circuncidados. Então imagine, se o pai não circuncida o menino quando nasce, durante o Holocausto, quantas vidas teriam sido poupadas? Porque não teria como dizer que ele era judeu ou não. Mas pelo fato de ser circuncidado, sabia que aquele era judeu. Eu fui trabalhar de babá, e a senhora falou, olha, tem que higienizar bem meu filho. Eu falei, É verdade. e o menino só tinha 2 aninhos. É, mas tem que cuidar Aí direitinho. ela falou como era higienizar. É verdade. Aí eu falei, que é ganhada, né? Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Cozinha, né? Eu fiquei... Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Ela falou, é assim e assim. É isso mesmo. Eu falei, tá bom, como a senhora falar, não faço. Exatamente. Mas é exatamente isso, para evitar. Foi higiene, né? Exatamente. Não, vocês estão rindo, mas isso é sério. Vocês ficam rindo, mas é sério. Espero que eu tenha me saído bem em relação à circuncisão. Não estava aqui dentro do texto, mas já que veio a pergunta, os irmãos fiquem à vontade para perguntar. O que eu não souber, eu trago na aula seguinte, tá? Não sou obrigado a saber tudo, tá? Então, o que eu não souber, realmente eu vou trazer na lição seguinte. Vai pro meu caderninho aqui e eu trago na aula seguinte. Então, isso é a circuncisão. Ficou claro? Ficou entendido, querido? Ficou? Obrigado. Então, um preceito cerimonial era a circuncisão. Desculpe, só abrindo mais um parênteses. Qualquer dúvida, pode levantar a mão e falar, tá? Não se preocupem. Pode levantar a mão e falar. Estamos numa aula, né? E pelo fato de ser uma aula, é necessário esse diálogo, essa interação com os irmãos. Um outro preceito, dentro desses 613 preceitos, era uma lei moral. E o que era uma lei moral? Um exemplo seria a escravidão. Êxodo capítulo 21, versículo 2, diz assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ele será livre de graça. Era mais um preceito em relação à lei moral. Porque não é moral. Pode até ser legal, mas não é moral você manter uma pessoa escrava. Imagine que há tempos atrás você comprava o escravo. Inclusive aqui no nosso país, no Brasil, antes da Lei Áurea, você comprava o escravo e ele ficava sendo seu escravo a vida toda. De certa forma, juridicamente, você fez um negócio, porque o escravo era tratado como mercadoria. Então você fez um negócio. Eu paguei e você me dá a mercadoria. É legal. Mas você manter uma pessoa como escravo não é moral. Não é moral. A negociação é legal, mas não é moral. Não é digno para uma pessoa ela ser escrava. Não é digno. Então trata-se daqui de uma lei moral. E tratava também de lei civil.
Qual o exemplo da lei civil? A propriedade. Êxodo capítulo 22, versículo 1, diz assim: se alguém roubar um boi ou ovelha e o degolar, e o matar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha pagará 4 ovelhas. Então, já era previsto a propriedade. Se você tivesse um bem furtado ou roubado, o ladrão tinha que devolver a você 4 vezes o animal se fosse ovelha, ou 5 se fosse um boi. Então o cara pensava 2 vezes antes de roubar, né? Que eu vou roubar um para devolver 4 ou 5. Então lhe dava o direito à propriedade, a você ter animais, a você ter casa. Então aqui esses 613 preceitos que foram entregues a Moisés, onde nós estudamos nessa lição aqui, nesse trimestre, a lição de número 10, fala exatamente dessas leis que foram entregues a Moisés. No texto há pouco lido, vimos que a lei era lida para o povo de tempos em tempos, para que não se esquecessem. Hoje é fácil, né? A gente tem a impressão, tira uma cópia. É fácil hoje obter um arquivo, um documento, seja lá o que for. A gente vai ler na Xerox rapidinho, vai lá, tira e tal. Mas imaginem há tempos atrás, onde não se havia, tudo era feito na pedra, na madeira, era entalhado em pedra e madeira. O povo não tinha o acesso à lei. E a lei era lida a cada 7 anos. Juntava-se o povo e a lei era lida para o povo. Mas a lei também, ela era ensinada dentro de casa, para a criança. Era dever do pai ensinar a lei às crianças, aos filhos, aos seus empregados. E por que ela era lida a cada 7 anos para todo o povo ouvir? Porque se tivesse ocorrido a falha dele não aprender dentro de casa, ele iria aprender lá na praça junto com todo mundo. Isso nos remete ao ensinamento bíblico que diz que nós devemos ensinar ao menino o caminho que deve andar. Infelizmente, alguns acham que a educação deve ser dada na escola. Lamento dizer, mas você está enganado. A educação vem de casa. A escola está para ensinar, mas a educação vem de casa. A educação vem de casa. A escola está para ensinar, mas a educação vem de casa. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22, nos fala de uma parábola de um jovem que vai ter um diálogo com Jesus, e ele diz o seguinte: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele diz: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o jovem diz, e Jesus ainda diz, que são: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem diz: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, isso eu aprendi desde pequenininho. A lei era ensinada dentro de casa. Era lida a cada 7 anos na praça, porque se houvesse falha em casa, ele aprendia na praça, para que ninguém dissesse que não conhecia a lei.
ninguém poderia dizer que não conhecia a lei. Porque se houve falha em casa, mas a cada 7 anos era lido na praça. Então ninguém podia dizer que não conhecia a lei. Ninguém podia dizer que conhecia a lei. Os mandamentos está distribuído em 2 tábuas, como nós já vimos. Uma tábua, ela fala do relacionamento do homem para com Deus. E a outra tábua fala do relacionamento do homem para com a humanidade. Mandamento primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Relacionamento do homem para com quem? Com Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Homem com Deus. Não tomarás o nome do seu irmão. Homem com Deus. Santificarás o sábado. Foi um preceito, é a próxima lição que nós estudaremos sobre o sábado. Não vou entrar em detalhes agora. Mas santificarás o sábado do homem para com Deus. Honra pai e mãe. É uma transição. Já começa do homem para com a humanidade. Do homem para com o homem. Do homem para com a mulher. Quando eu digo homem, a mulher está inclusa, como os irmãos bem sabem. Então, a partir daqui já começa o relacionamento do homem para com outro homem. Do homem para com a humanidade. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Ninguém pode matar Deus. Então é aqui. Não furtarás. É aqui. Não dirás falso testemunho. É aqui. Não cobiçarás. É aqui. Então nós dividimos a tábua, as tábuas, ela está dividida. Os mandamentos estão divididos em 2 tábuas. Uma tábua fala do relacionamento do homem para com Deus. E a outra tábua fala do relacionamento do homem para com o homem. E isso nos remete à cruz. E isso nos remete à cruz. Cobiçar. Estudaremos isso na lição de número 12. Cobiçar. Vamos falar um pouco do que é cobiçar. Você gostou dessa lição? Sim ou não? Pergunta simples. Sim ou não? Gostou? Bonitinha, capa dura. Não. Cobiçar seria o seguinte: você gostou da minha lição, aí você chega para mim e diz: Júnior, onde você comprou sua lição? Eu disse: olha, eu comprei pela internet. Aí você vai e compra um igual. Isso não é cobiça. Isso não é cobiça. Também não é inveja. Sabe o que é cobiça? É, ao invés de você querer comprar uma para você, você querer a minha. Eu chego para você, você pergunta onde eu comprei minha lição, você gosta. Eu disse: olha, eu comprei na internet. Aí você diz: mas eu não quero a da internet, eu quero a sua. Você cobiçou a minha lição. Isso é cobiça. Não é você comprar um carro igual ao do seu vizinho. Agora, quando você quer o carro do vizinho, aí é cobiça. É sua amiga comprar um celular. E ao invés de você comprar um celular igual dela, é você querer o dela. Vamos deixar quieto. É, mas tem que falar sobre tudo mesmo. Né?
não sei se os irmãos escutaram o comentário do pastor, Escutei. é quando alguém tem um namorado e você cobiça o namorado da outra. Deseja, né? Você pode ter um namorado, mas por que o da outra? Isso é cobiça. Mas falaremos sobre isso na lição de número 12. Entraremos com mais detalhes na lição número 12. Voltando às duas tábuas. Uma fala do relacionamento do homem para com Deus. É uma tábua vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. E a segunda tábua fala do homem, do relacionamento do homem para com a humanidade. Ela é horizontal. Então nós já vimos que a junção das duas tábuas, vertical com horizontal, nos remete à cruz. E Jesus, ele resumiu essas duas tábuas em 2 mandamentos. Ele diz, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Eu já estou acabando, tá? Para não cansar os irmãos. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento na lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depende toda a lei e os profetas. Quando Jesus falou esses 2 mandamentos, ele não deu um novo mandamento como alguns pregam, como alguns falam. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Jesus apenas repete o que já está escrito. Levítico capítulo 19, versículo 18: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já estava escrito. Está dentro daqueles 613 preceitos que foram entregues a Moisés. Jesus apenas aqui no Novo Testamento, ele só resume as 2 tábuas da lei em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então podemos entender que a lei se resume em amor. A lei se resume em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então toda a lei, ela se resume no amor. Então nós cumprimos a lei porque nós amamos a Deus. Apenas por esse motivo que nós cumprimos a lei, porque nós amamos a Deus. Só para finalizar a aula de hoje, quando Jesus disse aqui, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, remetemos a Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz: Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, não vim destruir, eu vim cumprir. Na lição do primeiro trimestre de 2013,
13, há 2 anos atrás, estudamos sobre Elias e Eliseu. Existe uma lição, a lição de número 9, que fala sobre Elias no Monte da Transfiguração. Os irmãos lembram desse texto? Está em Mateus. Que Jesus vai ao monte para orar. E quando ele está orando, vem Elias e Moisés. Os irmãos lembram desse texto de Mateus? Não? Vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com os seus rostos ao chão e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Nós sabemos que, até hoje, os judeus não aceitam Jesus Cristo como Messias. Isso é fato. Até hoje, os judeus aguardam a vinda de Elias, que vai anunciar a chegada do Messias. Mas nós já sabemos que Elias já veio, que foi João Batista. O Elias já veio, que foi João Batista. Tanto é que Pedro quis colocar no mesmo nível Jesus, Moisés e Elias. Por isso que ele disse: faremos para ti 3 tabernáculos. Faremos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Ele botou Jesus no mesmo patamar. Até então, ele não havia entendido que Jesus já era o Messias. E que Elias já tinha vindo, que foi João Batista. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim: O anjo do Senhor preparará o caminho diante do Senhor. Este anjo do Senhor é o profeta Elias, que virá antes do grande e terrível dia do Senhor, convertendo o coração dos pais e o coração dos filhos a seus pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Por causa dessa palavra, até hoje eles esperam Elias. Os judeus esperam Elias e não aceitam, é por isso que eles não aceitam Jesus como Messias. É muito difícil. É verdade, é muito difícil. Então, nesse contexto, por isso que lá em Mateus perguntam assim para João Batista, perguntam em João 1:21, perguntam assim: És tu o Elias? Perguntaram a João Batista se ele era o Elias. Porque, bem como terem alguns achado que o Senhor Jesus era Elias, alguns também acharam que Jesus era o Elias. Porém, quando veio o monte que aparece os 2 varões
Elias e Moisés, então eles já entenderam que Jesus era o Messias. E por que Elias e Moisés? E não outro? Por que Elias e Moisés? A quem Deus deu a lei? Moisés. A Moisés. E Elias está representando quem? Vamos lá? Os profetas. Não era necessário vir o Elias para anunciar a vinda do Messias? Não é assim que está escrito? É necessário vir Elias para anunciar a vinda do Messias? E Jesus disse que o último profeta foi João Batista? Não é assim, pastor? Encerra-se quem? João Batista. É por isso que no Monte da Transfiguração está lá Moisés e Elias. Um representando a lei e o outro representando os profetas. É por isso que Jesus disse: eu não vim para destruir nem a lei nem os profetas. Eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. É por isso que no Monte da Transfiguração há um diálogo entre os três. E o interessante é que como Elias tinha vindo em espírito, Moisés também estava em espírito. Por esse motivo Jesus teve de transfigurar-se. Porque nós sabemos que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Por isso Jesus transfigurou-se, se transformou em espírito. Foi por esse motivo, porque não há comunicação entre os vivos e os mortos. Então, Jesus se converte, se transforma em espírito. A partir daí, há um diálogo entre Jesus, Elias e Moisés. E nisso, os discípulos estão apenas vendo, mas não conseguem falar com eles. Se os irmãos observarem bem o texto, não há comunicação entre eles. Eles conseguem enxergar, mas não conseguem dialogar com eles, porque não há diálogo entre os vivos e os mortos. Então Jesus veio para cumprir tanto a lei quanto os profetas. João capítulo 1 e 21. João Batista não era a pessoa de Elias, mas havia vindo no espírito e virtude de Elias, convertendo o povo para que, bem disposto, pudesse receber o Messias, que era Jesus. João Batista era o Elias que havia de vir, o precursor do Messias, sendo, portanto, não só a continuidade, mas a própria contemplação do ministério de Elias, iniciando-se o próprio profeta, teve continuidade com Eliseu e teve o seu ápice, teve seu auge em João Batista. É por isso que a presença de Elias no Monte da Transfiguração confirma que Jesus era o Messias. Até então, Pedro queria equiparar, colocar Jesus no mesmo nível de Elias e no mesmo nível de Moisés, Mas após a transfiguração, ele entende que Jesus é realmente o Messias. E por isso que Jesus disse: olha, o que vocês viram aqui, não falem nada, fiquem quietos, até que eu ressuscite dos mortos. Ou seja, até que eu cumpra toda a lei e todos os
profetas. Amém? Espero continuar com os irmãos ainda. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, eu já estudei em vários cursos e ter base, escola teológica, durante quase 5 anos. Fiz o Rema quase 1 ano. Fiz na Assembleia de Deus também. E o preço do saber é esse. É a gente ter paciência para aprender a lei do Senhor. Amém, meus irmãos? Em um